Hoje você vai ter uma representação visual do que não fazer na hora do writing do IELTS, porque eu vou corrigir uma redação ao vivo e ela é um belíssimo exemplo do que você não deveria fazer na hora da sua prova. Bora lá? Se você não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Simon Mamed, o que eu faço aqui é treinar as pessoas para que elas possam atingir a nota no teste do IELTS e conseguir imigrar, estudar ou trabalhar em um outro país. Então, se você está na preparação, considere já se inscrever aqui no canal para não perder mais conteúdos aqui. Tem bastante aula aqui para você. Temos um arquivo imenso aqui de aulas gratuitas para você poder assistir. Além disso, eu faço a preparação completa por meio do meu curso de IELTS, que é o UIC, o Ultimate IELTS Coaching. Vou deixar o link na descrição aqui, caso você queira saber mais sobre o programa e ver se tem alguma vaga aberta neste momento para você poder entrar. Mas na aula de hoje, o que eu vou fazer é corrigir uma redação do teste do IELTS. A redação que eu vou pegar para corrigir é uma redação do IELTS General Training. Então aqui já tem uma divisão, né? Porque existe uma diferença entre o IELTS Academic e o IELTS General Training. E eu vou corrigir a Task 1. A Task 1 do IELTS General Training é uma carta. E a gente vai dar uma olhada nessa carta aqui. Antes de eu corrigir, eu vou colocar na tela para você poder ver o que era essa carta e o que era pedido do aluno, pedido do candidato para poder fazer. Eu até coloquei o tema, né? O que não fazer na redação do IELTS, como é uma redação ruim. Essa aqui é uma redação que eu claramente considero como ruim. E quando eu falo ruim, não estou julgando se você escreve nesse nível, não estou julgando a pessoa que escreveu, eu estou julgando o texto, a redação, tá? Então, eu vou colocar primeiramente aqui, colocar não, né? Eu vou ler com você aqui o que era a questão para você poder entender o prompt da questão aqui. Tá? Vamos lá. Ó. You recently discovered an error in your electricity bill that resulted in overcharging. Write a letter to the electricity company. In your letter, explain the error you noticed, describe how it has affected you, and state what you'd like the company to do. Write at least 150 words. You do not need to write any addresses. Begin your letter as follows. Dear Sir or Madam. Então vamos lá. Antes de eu partir para o texto, né, e te mostrar o que é o texto, eu gosto sempre de frisar com vocês aqui o que vocês deveriam prestar atenção na hora de começar a escrever para você não cometer os erros que essa redação aqui tem, tá? A redação que eu vou apresentar depois. Então vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. Você recentemente descobriu um erro na sua conta de energia elétrica que resultou em uma cobrança a mais, né? Overcharging. Escreva uma carta para a companhia elétrica e na sua carta. Aí vem aqui, ó. Explain the error you noticed, explicar o erro que você percebeu. Describe how it has affected you, explicar como que isso afetou você. And state what you'd like the company to do. Declarar. State significa declarar, dizer claramente o que você gostaria que a companhia fizesse. Write at least 150 words. Presta atenção, isso aqui, ó, at least 150 words. Isso não é uma faculdade que o seu examinador está te dando. Ele não está falando aqui com você, ó, se der, escreva pelo menos 150 palavras. Não. Olha aqui o verbo no imperativo, write. Escreva pelo menos 150 palavras. Se você não cumprir com isso aqui, você vai perder nota. Isso é certeza absoluta. Entende? Isso é um requisito da redação. E aí depois vem aqui, you do not need to write any addresses, begin your letter as follows. Dear Sir or Madam. Então eles até te dizem aqui como que você deveria começar a sua carta. Quando eu falo aqui para você entender o que a redação quer, eu não estou nem me referindo a entender o que está escrito em inglês, tá? Eu estou falando em entender o que o examinador espera de você. Um exemplo claro são esses requisitos aqui, de pelo menos 150 palavras, o fato de você ter que começar assim, e você abordar cada um desses pontos aqui. Tudo isso o seu examinador está esperando de você na hora da sua redação. Beleza? Beleza. Agora eu vou colocar na tela e eu vou fazer a leitura da redação que foi apresentada, tá? E aí, enquanto eu faço a leitura aqui, já vá percebendo, é até bom para você conseguir dar uma calibrada no seu listening, né? Ver como que tá a sua habilidade de entender. Tente entender o quanto você está entendendo daquilo que eu estou lendo. Se você está entendendo sozinho ou se você está precisando ler junto, tá? Isso é importante. Minha voz está um pouco bagunçada por causa da gripe, você já me perdoe aí, mas faça esse exercício de tentar ver se você consegue entender o que eu estou falando apenas me ouvindo ou se você vai ter que ler junto para entender, tá? Ó, tá aqui o texto. Vamos lá. Hello, manager. I write this letter because my electricity bill have problem. The amount is wrong. I pay more money in last month.
This make me very angry and I don't understand why the number is so high. I cannot use all this electricity, but the bill is very big. I paid the money, but I now don't have enough for other things. This affects my family. I wait you fix this soon. Yours, John. Pois é, claramente aí dá para você ver que está faltando coisas nessa redação aí, né. Então eu vou fazer primeiro uma correção do que está escrito e depois eu parto para a análise dos critérios, tá. Uma análise sobre os critérios que seu examinador usaria para julgar você aqui. Então deixa eu colocar aqui no modo de sugestão para colocar. Primeira coisa na sua vida, essa carta é uma carta o quê? Formal ou informal? Pensa aí, você sabe, só de bater o olho, se isso aqui é uma carta formal ou informal? Se você não sabe, você precisa saber, tá? Inclusive, vou deixar na descrição aqui do vídeo também o link para você conhecer o IRI, que é o meu curso intensivo de redação. Lá eu não foco no curso completo do IELTS, não foco em ensinar as técnicas da prova, mas eu te mostro na prática, né? Eu fazendo com você ali, como escrever uma redação que tira mais que 7. E lá a gente aborda isso, é um curso intensivo, é um valor super interessante. Então vale a pena você dar uma conferida nele sim, tá? Vou deixar na descrição ali também. Se você bate o olho na redação e você não sabe dizer se ela tem que ser formal ou informal, você está passando por sérios problemas. Porque isso aqui não tem que ser preocupação para você quando você vai fazer o teste do IELTS. Você tem que ser capaz de olhar para isso aqui e falar: "Ah, tá, essa redação aqui é formal." Ou: "Ah, tá, essa redação aqui é informal." Você tem que ser capaz de fazer isso só olhando. Por quê? Senão você vai perder tempo tentando descobrir ou pior, você nem vai saber e aí você vai escrever de qualquer jeito, tá. Isso aqui que está se apresentando para a gente é uma redação formal. Você tem que escrever de forma formal. O seu examinador, quando ele te pede uma redação formal, significa que ele quer que você use estruturas formais. Não adianta você falar assim: "Ah, não, professor, mas eu sou uma pessoa que naturalmente já escrevo de forma informal." Não é sobre o que você quer, é sobre o que você deve apresentar ao examinador, tá. Então, qual que é o primeiro problema aqui? Olha aqui, "Hello manager." Isso aqui, 2 erros aqui só nessa primeira linha aqui. Primeiro erro, informality, tá totalmente errado. Isso aqui é uma estrutura informal. Hello é informal, não é para você começar a sua carta assim. Segundo problema, olha aqui o que o examinador tinha falado. Begin your letter as follows: Dear Sir or Madam. Então, você não tem que pensar. Você tem que escrever Dear Sir or Madam. E aí você começa a sua carta para baixo. Porque ele já te disse como que você tem que começar. Então aqui, ó, deveria estar Dear Sir or Madam, que significa o quê? Caro senhor ou senhora. Você não sabe se é homem ou se é mulher. Caro senhor ou senhora. É assim que devia estar aqui. Entende? Informality and disregard to the prompt, tá? Você não prestou atenção no prompt ali, tá? Aí vem lá. I write this letter. Errado também a conjugação aqui, né? Tem que ser I am writing this letter because my electricity. Errado aqui, né? Até o próprio Google ali já apontou ali, né? Electricity bill, que é a energia, né? Because my electricity bill have problem. Have problem não pode, né? Porque tem que concordar com a conta. Então, has a problem, né? The amount is wrong and I pay more money in last month. Quebrado aqui, né? Então fica assim, ó. I paid more last month. Simples assim. I paid more last month. Eu paguei mais no mês passado. Ou, se você quiser dizer que pagou mais do que no mês passado, né? Que eu acho que foi o que se, na verdade, quis dizer ali. I paid more than last month. Que aí você pagou mais do que no mês passado, tá? This make me, aqui também a concordância novamente, né? Makes me very angry. Aí, ó, olha a simplicidade aqui, né? Questão de vocabulário. Não tem vocabulário avançado nessa redação aqui. Uma sugestão, furious. Mas furious já tende um pouco para o lado do excesso emocional, o que não é bem visto pelos examinadores. Então, eu colocaria aqui indignant, que é uma palavra avançada e representa essa raiva com algo que é injusto, tá? Indignant é formal, indignant é plenamente aceito. Furious, você já está levando para o lado pessoal, eu diria, tá? Esse que é o problema. And I don't, aqui não, né?
Primeiro seria don't do jeito que tá escrito ali, com o apóstrofo, mas você não pode usar esse tipo de coisa aqui. Por quê? É uma redação formal. Então, I do not understand why the number is so high. Aqui não. I do not understand the reason why the number. Number fica estranho porque você não está falando do número em si, você está falando do valor, né? Então, the figure, que seria ali a cifra, né? Is so high. I cannot use all this electricity. Novamente aqui, né? Electricity. But the bill is very big. De novo, né? Very big não funciona e não é que a conta é grande. Então, big não é a palavra mais precisa. Eu diria olha lá, outrageously expensive. Olha aí, uma palavra já avançada aqui e uma palavra precisa. Expensive, que é caro. Outrageously. O que que é outrageously? É ultrajantemente caro, é um negócio abusivo, tá? I pay the money, but now I don't. De novo aqui, né? I do not have enough, assim, for other things. This affect my family, deveria ser affects my family, né? I wait, you fix this soon. Aqui não funciona. Olha lá, você não está na espera, você está aí na esperança, né? I hope, mas se eu fosse usar aqui, eu escreveria I'll be waiting for you to solve, alguma coisa assim, tá? For you to, aí vai, tá? Fix também não seria o mais ideal, tá? Porque fix é consertar fisicamente alguma coisa ou consertar alguma coisa. Ele não vai consertar a conta, ele vai resolver um problema, né? Então, solve this issue, por exemplo. Aí depois vem aqui, olha como é que terminou a carta. Yours, John. Primeiro, que esse fechamento aqui está totalmente errado para o IELTS. Você tem que colocar na sua cabeça que para o IELTS só existem 2 fechamentos para uma carta. E se essa carta é formal, ela só tem 2 fechamentos ali, que é yours faithfully, que é o do caso aqui, ou yours sincerely. Qual é a diferença? Yours faithfully é para quando você não conhece a pessoa. Você não sabe quem é que vai receber a carta, que é exatamente o caso. Yours sincerely é quando você conhece formalmente, por exemplo, seu chefe, tá? E como é uma carta formal, não pode ser somente o seu nome, tem que ser name and surname, nome e sobrenome, é uma carta formal. Então, isso aqui, ó, seriam as correções. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar para a análise dos critérios. Vou apenas explicar aqui rapidamente para você poder entender o que, que é cada um e depois eu faço a análise, tá? Primeiro aqui, ó, guardou os 4 aí que eu vou colocar na tela cheia que acho que fica melhor, né, para você entender. O que, que é o Task Achievement, né? Task Achievement é simplesmente se você fez o que tinha que fazer. Se você respondeu ao prompt da questão, se você cumpriu com isso daí. Coherence and Cohesion são 2 subcritérios dentro deste um critério, né, é a coerência e a coesão. Coerência é se as suas ideias fazem sentido, coesão é se elas estão amarradas, né, se elas estão ali coesas. Depois a gente vai para o Grammatical Range and Accuracy, aqui também nós temos 2 subcritérios, né. Grammatical Range é o alcance gramatical, quantas estruturas gramaticais você conhece, e Accuracy é o quanto você erra, é a precisão da sua escrita, né. Finalmente, a gente tem ali o Lexical Resource, que é basicamente o seu vocabulário, a variância de palavras que você utilizou, se usou palavras avançadas, se tem idioms, que são as expressões idiomáticas, se tem slang, que é coisa informal, se tem sinônimos e flexibilidade no seu vocabulário. Tudo isso é analisado ali dentro, tá? Então, voltando aqui para a gente fazer a análise, vamos lá olhar. Task Achievement, que é se fez o que tinha que fazer. O que que tinha que fazer? Falar dos 3 pontos, certo? Então, explicar o problema que a pessoa percebeu, descrever como que ele afetou e falar o que que queria que a companhia fizesse. Vamos ver se fez o primeiro, explicar o erro que a pessoa percebeu. Aí ela começa aqui, ó, I write this letter because my electricity bill have a problem, the amount is wrong. Falou o problema. Qual que é o problema disso? Ele falou o problema e qual que é o problema disso? Que ele está falando disso aqui na introdução da carta. A gente já fez uma outra aula sobre como que você deve iniciar a carta formal aqui do IELTS, na Task 1 do General Training. Tem uma aula só sobre isso, como começar corretamente a introdução. Não vou abordar isso aqui, vou deixar ela linkada para você aqui para que você possa assistir. Nesse ponto aqui tá errado. E a pessoa já falou aqui do primeiro ponto aqui.
qual que era o problema. Ela já falou isso aqui. Então, a estrutura já começou errada. Segunda coisa, describe how it has affected you. Como que isso te afetou. Aí você foi lá e falou: eu não uso toda essa energia, então tá muito caro, eu paguei o dinheiro, mas eu não tenho o suficiente para as outras coisas, então tá explicando como que isso afetou. Não explicou de forma detalhada, mas explicou, tá. Terceiro, state, né, que é declarar, dizer claramente o que você gostaria que a companhia fizesse. Aí o que que ele me faz? "I wait, you fix this soon". Eu espero você resolver isso. Você não disse o que você quer que a companhia faça. Então o terceiro ponto foi completamente ignorado. "Ah, professor, mas ele falou que está esperando". Não era isso que a questão pediu. O que que a questão pediu? Diga claramente, state. State é declarar, afirme o que você quer que a companhia faça. Ele não disse isso. Então, o terceiro ponto foi totalmente ignorado. E isso afeta terrivelmente a sua nota, tá? Além disso, tem um requisito aqui, né? Ó, pelo menos 150 palavras. Eu tinha notado aqui no canto, aqui, ó. Olha lá, 76 palavras. 76 palavras. Ou seja, bem abaixo, praticamente metade, né, ali do que tinha que ter sido feito. Então, isso certamente vai afetar a sua nota. Então, dentro desse critério aqui, o que que eu vou colocar aqui, tá? Presta atenção. The response does not address the prompt, que é o comando ali da questão, at length. O que que é at length? É você falar completamente tudo que tem para ser falado, sem deixar de falar nada que precise ser falado. E como a gente viu ali, várias coisas ficaram sem falar, né? The structure is not right, as in the first paragraph. No primeiro ali, né? Instead of declaring the intention clearly. Isso que é para você fazer na sua introdução, declarar a intenção que você tem com a carta de forma clara. The candidate inserts the first issue to be addressed. Ou seja, ele já colocou o primeiro problema, o primeiro ponto aqui na introdução. Ó, tarnishing the introduction. O que que é tarnishing? Tarnish é manchar. Então você já mancha a sua introdução ali, porque não era para ela estar assim, tá? Tarnishing the introduction. Outra coisa, ainda aqui quanto à introdução, tá? Also, the third point is completely ignored, as it does not state what should the company do. Aquilo que eu disse, é um ponto que é obrigatório, você precisa colocar isso ali. The closing, o fechamento, né, is also wrong. An informality permeates the whole text. Né, o seu texto ali fica todo informal, cheio daquelas estruturas que não deveriam estar ali, tá? Did not achieve the minimum word count, tá? Então, isso aqui pesa, eu diria que é extremamente pesada essa avaliação aí, por causa de não ter atingido o mínimo necessário das 150 palavras e também pela estrutura errada, tá? Coherence and cohesion, que a gente já viu o que que é. The text is riddled with vague and incomplete ideas. O que que é isso? O texto ele tá cheio de ideias vagas. Você vê que ele fala de uma coisa, mas não entra nos detalhes, ele não vai precisamente, né, então tá ali tudo vago, para o examinador ter que ficar deduzindo. Isso aí é errado. Ideias incompletas. Which causes incoherence and does not present a progression of ideas. O seu examinador está olhando para ver se você faz isso. E claramente as ideias não progrediram, tanto é que nem que ignorou o terceiro ponto completamente ali, né? Cohesion is also harmed. Harmed é prejudicada, né? Também é prejudicada due to the lack of linking expressions. Então, a coesão, né, ela fica prejudicada porque não tem expressão de ligação. Dá uma olhada aqui, ó. Não tem. Olha como que muda de parágrafo. I cannot use. Ele já falou direto. Eu não consigo usar. Ele não faz o link. Devido a isso, por tal disso, além do mais, além disso, não faz nenhum link aqui, tá? Então isso aí pesa também. The text is basically uncouth. Já conhecia essa palavra aí, ó? Uncouth. Vou te explicar o que que é. In its ideas. O que que é uncouth? Uncouth é tosco, mal trabalhado, sem refinamento. Você vê que ele só lança as ideias ali.
entende? E deixa elas uncouth. Couth é algo que é trabalhado, bem detalhado. Uncouth é algo tosco, tá? Sem refinamento. Ideas that would have to be more elaborate to achieve a higher score, tá? Teria que trabalhar mais as ideias aí. Aqui no Grammatical Range and Accuracy vai pegar bastante também. Só passar o olho aqui de novo para ver. Isso. Ó, presta atenção aqui. Simple structures predominate and complex structures are inexistent. O que que é isso aqui? Vou dar uma parada aqui para explicar. As estruturas simples predominam no texto. O que que são as estruturas simples? São aquelas estruturas que só têm uma ideia básica. E aí você fica falando um monte de estrutura simples, uma atrás da outra. Isso é errado. O seu examinador está a todo momento procurando pelas chamadas estruturas complexas. Tanto é que eu ensino para vocês, inclusive lá no IRI, que é o curso que eu falei, o intensivo de redação, tem no IELTS também, que é o curso completo, né? Eu ensino para vocês utilizar um negócio que eu chamo de CALI. O que que é CALI? CALI é o que deveria ter em termos subjetivos, em termos de matéria no seu texto. Que é isso aqui, ó. Olha lá, são as iniciais para você falar complex structures, advanced words, linking expressions, idioms. Isso é o que deveria estar aqui. O que que são complex structures? Só vou dar uma pincelada aqui para vocês, não é o objetivo da aula entrar dentro disso aqui, porque aqui desdobra em várias outras coisas, mas só para você saber, as estruturas são complexas, são aquelas frases que você cria em que uma parte da frase depende da outra. Se eu disser para você aqui agora, embora minha garganta esteja doendo, faz sentido? Não tá, tá? Minha garganta não tá doendo, eu só tô gripado. Mas imagina que eu fale: "Embora minha garganta esteja doendo". Faz sentido? Não, tá incompleto, né, falta alguma coisa aqui. Agora se eu falo assim pra você, ó: "Eu preciso fazer 5 horas de gravação, embora minha garganta esteja doendo". Faz sentido? Aí sim, a frase está completa. Então isso para o IELTS, preste atenção, para o IELTS isso é uma estrutura complexa, tá? Não vou entrar em detalhes, como eu disse, mas só queria te explicar o que que é. E por que que é importante você utilizar. Dentro do Grammatical Range, o seu examinador está a todos os momentos procurando para ver se você utiliza isso. E quando eu falo a todos os momentos, eu quero dizer o seguinte: em todas as faixas de nota, o seu examinador está analisando. A gente tem os band descriptors, né, que são os descritores de cada faixa de nota, o que que o candidato tem que ter ou não ter para ser enquadrado ali. Seu examinador está analisando se você usa isso. E aí tem lá uma parte que fala assim, ó, se o candidato não usa ou usa raramente, a nota neste quesito aqui não passa de 4. Olha para você ver, a gente chama de critério limitante. Por isso que muita gente se frustra com a nota da redação, mesmo sabendo inglês. A pessoa fala, mas gente, como é que eu tirei uma nota baixa assim? Eu sei que eu não errei gramática, eu escrevi bem. E aí que vem a grande questão. Às vezes você não errou mesmo gramática. Nesse caso aqui não foi isso, né, a pessoa fez vários erros de gramática. Mas você pode não errar gramática. Você pode escrever bem um texto, só que se você não utilizar estruturas complexas, você não mostrou o que o examinador estava esperando, que é um dos parâmetros. Por isso que muita gente se surpreende com a nota no IELTS. Por isso que eu falo, o IELTS não é um teste de fluência em inglês. Ele é um teste de proficiência em inglês. Você tem que saber o que que você vai colocar ali para mostrar para o examinador. Isso aqui é um exemplo claro, tá? Então, só para você saber disso daí. Depois, vamos lá. Então, esse foi na parte da estrutura, né? Also, there are many mistakes regarding subject agreement and auxiliary verbs usage. Auxiliary verbs usage, que é o uso dos verbos auxiliares e a concordância ali, né, do sujeito com o verbo. Isso aí tem bastante erro também, tá? Por último aqui, o lexical resource, que é nada mais nada menos que o seu vocabulário, tá? Vamos lá. The resource is insufficient for the task, as it did not fully explore the topic. Não conseguiu explorar o tópico todo por claramente falta de vocabulário. Não sabia o que dizer nem como dizer, tá? Spelling mistakes frequent
And no advanced word was used. Não tem palavras avançadas e os erros de spelling, né, que é a ortografia, tem bastante também, né. No advanced words were used as well as no idiomatic or less common expression was found, tá. Também não tem expressões idiomáticas ou expressões menos conhecidas, né, por causa do uso ser um pouco mais avançado. Variance would improve score. O que que é variance? É você ficar usando expressões, satelitárias da ideia central. Tá tudo ali em volta do que você quer falar. Por exemplo, quando ele fala que a conta veio muito grande, né, que não existe o tal do muito grande, né, que seria mais caro. Daria para ele falar ali, ó, billing error, que é um erro na cobrança, overcharged, que é cobrar a mais, household expenses, são as despesas da casa. Então, tudo isso está em volta do problema central, mas nada disso foi demonstrado, entendeu? Então, eu considero que onde pegaria mais aqui, dentro dessa análise, né, os 2 pontos que eu acho que mais pegaria. Primeiro, este, porque ele vai cortar mais da nota aqui por estar travado, né? Só que além da trava aqui do alcance gramatical, tem os erros aqui, então acaba descendo mais. E segundo, que é aqui, porque ele ignorou um ponto, que era o terceiro ponto, não foi trabalhado, e segundo, que ele não atingiu o número de palavras, então isso também acaba cortando bastante a nota. Esse aqui da coesão, coerência e coesão e o do vocabulário, apesar de baixa nota, eu diria que eles estão no mesmo nível, tá? Em termos de nota. Se isso aqui fosse um texto que eu estivesse corrigindo para a prova, eu ia lá, ia dar um 3,5, tá? Provavelmente, na hora de calcular a média ali, ia ficar uns 3, sei lá, talvez uns 3,60, 3,70, eu ia baixar para baixo 3,5, porque tem muito mais erros, então isso acaba pesando mais. Gostou dessa aula aqui? Espero que você tenha gostado bastante. Aproveite essa aula aqui, pegue e estude, inclusive só para você saber, lá dentro do IRI, né, que é o curso intensivo de redação, que eu vou deixar o link na descrição, eu vou sempre colocando lá novas correções para vocês. Então tem um banco de correções lá que eu mesmo faço para você poder estudar com elas bastante, tá? E vou deixar também o link para você conhecer o UIC, que é o programa completo de IELTS, e entrar em contato com a gente para você já começar a sua preparação. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!